Fala aí, seus reinantes! Muito boa noite. Gente do céu, que correria! Vamos lá para a última aula da Semana da Pressão, né? Como é que vocês estão? Como é que passaram essa semana aí na pressão? Alguém me dá um salve aí, me dá um oi, me manda uma notícia. Tava agora no evento do Paulo Machado, no Método HP. Vai acabar 11 horas da noite. Graças a Deus que eu consegui chegar aqui, né, começando 7 horas da noite. A gente atrasou só uma hora aí. É, eu recebi algumas mensagens, tanto no privado quanto lá no grupo, falando: marca, deixa para amanhã. Só que não, gente. Eu tenho um compromisso seguinte. Como a gente tinha marcado e era um compromisso meu, eu não ia desmarcar de jeito nenhum, né? Eu só pedi aí a vocês para a gente poder fazer um pouco mais tarde, para poder não perder tanto conteúdo lá, mas de maneira nenhuma ia desmarcar. Inclusive, na hora que eu estava saindo de lá, o Paulo tinha falado o seguinte: na hora que eu levantei para sair, ele falou: nunca desmarque uma data. Na verdade, nunca. Sempre marque uma data, mas nunca desmarque uma data. Isso só foi uma confirmação de que eu deveria sim fazer isso, de que seria a melhor decisão para se tomar. E é isso. Peguem esse código aí. Sempre que vocês tiverem um compromisso, principalmente que outras pessoas estejam esperando vocês, nunca desmarquem isso, tá? Nos cursos de vocês, mentoria, imersão. Só troque ali se não tiver jeito mesmo. Foi o que a gente fez. A gente atrasou uma hora aí, mas ninguém vai ficar sem a live. Principalmente pelo fato de que a gente grava e coloca lá. Eu tinha testado o seguinte: uma pessoa me perguntou no privado: Paulo, por que você não faz no grupo ou no Remarca? Na verdade, eu tinha testado fazer pelo celular. Pelo celular a gente até conseguiria fazer essa reunião. Eu faria por lá, faria a reunião e depois pegaria e voltaria lá mesmo. Eu ia conseguir internet. Só que pelo celular eu não consigo gravar a tela. Esse aplicativo daqui que a gente usa para reunião, ele não permite gravar pelo celular. Então não teria como. Eu queria gravar para deixar disponível no YouTube, até para outras pessoas que não puderem assistir logo assistirem depois. Mas nessa aula de hoje eu falei o seguinte para vocês: separem os micro resultados que vocês tiveram essa semana para a gente comemorar. Eu imagino que vocês não fizeram isso, mas de qualquer forma, separe aí. Caso você não tenha feito, né, os 7 micro resultados, pense em pelo menos um resultado que você teve. Você vai ver como é que você vai se sentir depois disso. Fechou? Vamos fazer hoje aqui o resumão de tudo que aconteceu na semana. Eu convidei alguns alunos do método ativação também. Para você que ainda não entrou e já sabe, estão abertas as inscrições para o método ativação, a turma 3. Eu me surpreendi ontem de noite quando a gente abriu as inscrições, a quantidade de gente que entrou. E aí eu fui dormir, né? Acordei cedo hoje. Encontrei inclusive um aluno da ativação lá no Método HP, que foi o Rafael. A gente trocou uma ideia lá. Foi muito massa encontrar o Rafael lá. E seguinte, a gente começou a semana falando sobre o poder da autorresponsabilidade. Vocês viram lá a importância de se responsabilizar pelas coisas. E na hora que eu tava hoje, enquanto eu tava hoje lá, a gente falou, né, no primeiro dia de você não se vitimizar e não procrastinar, assuma a responsabilidade de sua vida. E quando eu tive essa oportunidade de hoje de exercer isso, eu não pensei duas vezes. Eu assumo a responsabilidade de sair mais cedo e perder parte de um evento, de uma imersão, que é uma imersão mais cara, mas para não adiar um compromisso. A responsabilidade do evento é minha e eu assumo
tanto o compromisso quanto a responsabilidade do erro. E foi muito massa ter essa oportunidade de assumir isso daqui, assumir essa responsabilidade. Eu consigo trazer para vocês na prática como é que se faz isso. É legal que tenham esses momentos assim. Então, assuma a responsabilidade daquilo que você se comprometeu, não se vitimize, não procrastine as coisas que você tem que fazer. Assuma mesmo a responsabilidade de sua vida. Sabe de uma coisa? A vida que você quer ter, ela é responsabilidade só sua, não de outras pessoas. Entendeu? Mesmo vocês falando lá no grupo, Paula, a gente entende, remarca que tranquilo, não, não tem isso de a gente entende, é responsabilidade minha. Apesar de que também amanhã vai ter o segundo dia da imersão, então vou conseguir aproveitar bastante conteúdo. Outra coisa que eu diria para vocês também, pegaria muito forte nesse sentido de autorresponsabilidade, é o de investir em você. Invista tempo, invista dinheiro, invista em conhecimento, invista em você o tempo todo. Tiveram várias coisas lá que o Paulo falou, que eu peguei pontos que foram chaves para mim. E destravei muita coisa mesmo. Paulo Machado, para quem não conhece aí, é conhecido como o Rei do Hábito. Ele está falando hoje que ele está correndo há 1.633 dias consecutivos, sem parar, corre 5 quilômetros todo dia. E as histórias são muito loucas das corridas dele. Que imagina, mais de 4 anos aí correndo direto. É muito tempo, dá para aprender muita coisa. E, gente, caraca, não sei se vocês estão interagindo comigo, se vocês não estão. Alguém aparece aí, alguém fala algo. Aí, a Letícia aí, dando a moral pra gente. Valeu, Letícia. Ô, Maricléia também. Obrigado, gente. Ó, o Jonathan aí também. Eu fico feliz quando vejo o rosto de vocês. Eu sei que, que o que eu tô falando tá fazendo sentido. Se tá fazendo ou se não tá fazendo. Mas assumam de verdade a responsabilidade da vida, dos resultados que vocês querem ter. A gente passou por uma semana aí colocando pressão. Pressão mesmo. E uma coisa que vocês precisam saber é o seguinte: não adianta só eu colocar pressão em você para você fazer as tarefas. Tem que colocar pressão, tem que ter pressão, tanto para vocês quanto para outras pessoas. A gente precisa de pressão, mas a gente precisa também de energia. São duas coisas que eu falo muito, gosto muito de falar, de potencializar, é pressão e energia. Porque a pressão, ela te dá os motivos necessários para agir, te dá o impulso, mas a energia é como se fosse um combustível. É eu dizendo, eu acredito em você, eu sei que você consegue fazer isso. Eu sei que com as tarefas que eu passei para vocês aí, vocês têm condições de fazer. Não foram tarefas difíceis, sem confessar isso. As tarefas são mais simples do que outra coisa. Não é fácil, é simples. Apesar de é, precisa, eu até diria que são fáceis, né? Não teve nenhuma tarefa que eu passei que fosse difícil demais. De verdade, não teve tarefa difícil. O que é que precisava, então? Precisava do compromisso de vocês, a dedicação durante esses 7 dias e trabalhar no bem mais profundo, que é você. Então, eu fiz muito isso durante essa pressão, durante essa semana, colocando pressão para que vocês tivessem resultados. E eu imagino que vocês tiveram, né? Quem fez a semana toda aí teve resultado. Não tem como não ter. Porque tarefas trazem resultados, aprendizado traz resultados, conhecimento aplicado traz sabedoria. Então a gente dedicou essa semana inteira para isso. E o fato de vocês se responsabilizarem com isso é muito massa. É muito massa vocês se responsabilizarem com a vida de vocês. Fico feliz com isso. Passando ali dessa parte de procrastinação, de autorresponsabilidade, a gente falou sobre a mudança de ambientes. Que é o seguinte: mudança de ambiente ele vai produzir algumas coisas. Você vai para novos lugares, conhecer novas pessoas, ter novas ideias,
vai ter novas ações por causa dessas ideias e ter novos resultados. Então você precisa estar em lugares diferentes, com pessoas que façam coisas diferentes do que o que você faz atualmente, do que você faz normalmente. Foi muito massa hoje o Paulo falando disso daí. Ele abriu lá o ciclo dele, né, de pessoas que estavam acompanhando, que ele anda do ciclo dele, e só tinha gente fera. Ele falou: tem como num ambiente desse eu não crescer? Não tem. No ambiente certo, você cresce da forma certa, você produz os frutos da forma certa. E é muito bom isso. Então você precisa estar no ambiente certo. Paulo, eu não consigo mudar de casa hoje. Eu recomendo que você coloque data. Coloque data para mudar de casa. Eu vou sempre bater nisso porque eu sou fruto dessa mudança. Eu saí de Salvador, fui morar em Gramado, passei 9 meses lá e estou morando agora em Alphaville, São Paulo, há 5 meses. Se eu não tivesse mudado de casa, eu estaria da mesma forma, vivendo a mesma vida. Qual a prova que você tem disso, Paulo? Eu passei 4 anos casado, eu tenho 5 anos de casado, 4 anos de casado, foi na mesma casa, tendo os mesmos resultados, os mesmos problemas, as mesmas dores de cabeça. Em um ano que a gente resolveu sair da nossa casa, que é uma casa própria, a gente teve resultados que a gente nem consegue imaginar que seria se a gente não tivesse feito isso. Então, por exemplo, essa semana mesmo a gente está terminando de fechar um novo apartamento que a gente vai morar. É um apartamento muito melhor do que o que a gente está aqui, um condomínio muito melhor. Ao longo desse um ano, a gente passou por. Essa é a quarta casa, a gente vai para a quinta. E assim, é só crescendo. E isso que é muito massa. Então, vocês têm que ter data para sair da casa de vocês. Coloca lá. Paulo, não tenho condição. Quem vive de condição não vai ter resultado. Você tem que viver de decisão. Paulo, as coisas são muito difíceis, eu sei. É por isso que você vai fazer o seguinte: você vai colocar a data, mas você vai colocar também diante de Deus. E falar o seguinte: Deus, eu estou comprometido. Eu estou comprometida em ter uma vida nova. E se eu tiver sua bênção, eu estou disposta a fazer. E você vai ver. Deus vai te abençoar. Deus vai abrir uma condição legal para você, vai abrir as portas de verdade, de verdade. Você não precisa fazer nada pela força do seu braço. Você não precisa ir lá e se mudar de casa só porque eu estou falando, não. Mas coloque diante de Deus isso. Fale com ele assim: Deus, se realmente o Senhor quiser que eu me mude aqui, eu faço um compromisso. Se o Senhor quiser me usar, quiser que eu diga as suas instruções, que eu cumpra o propósito, que eu faça aquilo que o Senhor quer fazer, eu estou disposto. Eu estou disposto a fazer. Agora eu vou pedir para que o Senhor me patrocine em tudo. Se o Senhor me patrocinar em tudo, eu assumo a responsabilidade de fazer. Deus vai te patrocinar em todas as coisas. Deus vai te patrocinar. Agora você tem que aprender a depender dele. Você tem que aprender a se entregar, a se jogar de verdade. Deus é um pai e Deus é bom. E ele quer que você viva coisas grandes. Não faz sentido Deus ter te criado para você viver uma vida medíocre. Só que você precisa querer. Dele ele quer. O sim de Deus você já tem. Mas e o seu sim Deus tem? Precisa ter isso. E aí você vai conhecer novas pessoas. Vai ter que se movimentar, vai ter que estar no meio de gente nova, vai ter que conectar com outras pessoas, porque isso daí faz parte da vida. Lembre de uma coisa: seu propósito está ligado a outras pessoas. Então, aquilo que você não tem, outras pessoas têm. E aquilo que outras pessoas não têm, você tem. É um jogo. É um jogo como quebra-cabeça. Para você ter a imagem da sua vida muito clara, você precisa pegar as suas peças do quebra-cabeça com outras pessoas. Só que você tá cheio de peças aí que não são suas, que são de outras pessoas, e você tem que entregar para elas, que nem eu tô aqui. Eu tô entregando várias peças para vocês,
do quebra-cabeça da vida de vocês, para vocês terem uma imagem clara. Então, eu tô pegando e entregando as peças do quebra-cabeça que é da sua vida. Se você pegar essa peça e você for encaixando, você vai ver, vai dar trabalho, vai ser complicado, vai precisar de dedicação, mas você vai conseguir montar o quebra-cabeça da sua vida. E eu quero que você tenha clareza disso, tá? Vai ter novas ideias. Com novas ideias, você vai precisar ter novas ações. Lembre de uma coisa: se você não tiver ação, as ideias são inúteis. Ideia não serve de nada. O que serve são suas ações. Por quê? São suas ações que vai produzir novos resultados. João, eu quero que vocês tenham clareza disso. São suas ações que vão trazer novos resultados, os resultados que você quer. Agora, Paulo, partindo para a aula 3, eu já entendi que eu preciso ser responsável, que eu preciso parar de procrastinar, que eu preciso confiar em Deus, que eu preciso me mudar. Já estou até determinado a mudar de data. Só que eu sinto minha vida travada, eu sinto que eu não consigo avançar. É o que a gente falou na aula 3 sobre bloqueios. Você não vai conseguir ter as atitudes necessárias se você tiver continuar agarrado com esses bloqueios aí que você tem hoje. Não consegue. Eu sou exemplo disso. Eu comecei a prosperar depois que eu comecei a me desbloquear. Eu já fiz 41 autodesbloqueios. E eu já desbloqueei mais de 100 pessoas. Então, à medida que eu vou me desbloqueando, eu vou avançando. Só que eu vou transbordando isso para outras pessoas também. Imagina, gente, mais de 100 pessoas desbloqueadas. Olha que doideira, mais de 100 pessoas. Eu não sei o que são 100 pessoas desbloqueadas assim, se colocar todo mundo junto, não. Eu fico imaginando, caraca, é muita gente. Não faz sentido ter desbloqueado esse tanto de gente. Mas é porque foi um processo. Entregando as peças do quebra-cabeça. Alguém falou aí, não vou abrir o chat não, mas alguém falou assim: é difícil se mudar quando o marido não quer ou quando a esposa não quer. Aí você tem que entrar num outro fator de dependência de Deus. Se Deus quiser, vai acontecer. Paulo dá um exemplo. No mês de novembro do ano passado, 2022, Deus falou assim comigo: Paulo, tá na hora de você se mudar daí de Gramado, tá na hora de ir para São Paulo. Eu falei na hora, isso no começo da semana, era segunda-feira, eu falei: não vou. E aí foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Deus falando comigo todos os dias. Eu falei: Deus, não vou fazer isso, não vou mexer com isso, não vou procurar confusão em casa com minha mulher. Agora que a gente está tendo paz, eu digo no sentido de estar morando em outro estado, que a gente já estava na zona de conforto. Eu falei com ela, eu falei com Deus: eu não vou fazer isso, é loucura. E Deus continuou: você tá na hora, tá na hora, tá na hora. Chegou um dia que eu falei o seguinte: era sexta-feira, eu falei: tá bom. Se o senhor quiser que eu me mude, eu me mudo. Não tem problema nenhum, não tem resistência nenhuma comigo. Mas o senhor precisa falar com Carol. Eu não vou falar com ela. Se o senhor quiser que eu me mudo, mas o senhor mesmo fala. No sábado ela falou: Paulo, eu tô sentindo. Deus falou comigo o seguinte: tá na hora da gente se mudar daqui. Eu falei: interessante, né? Senta aqui então, vamos conversar. E aí eu contei para ela o que aconteceu durante a semana. Ela ficou disposta, e Deus tinha falado com ela também, e a gente veio. Mas por quê? Porque Deus sabia que de minha vontade já estava disponível. E eu falo com Deus: Deus, o que o Senhor quiser fazer, o Senhor pode fazer. Se quiser contar com alguém aqui nessa terra, eu estou aqui disponível. E eu falo. E às vezes é caro falar isso. Como agora. Agora eu estava no evento, ia acabar 11 horas da noite. Só que é um compromisso que eu criei. Só que como faz parte do meu propósito isso daqui, eu de jeito nenhum ia desmarcar. É um compromisso, além de ser um compromisso comigo e com vocês, é um compromisso com Deus. E se amanhã ou depois Deus falar, faz outra coisa, eu vou fazer. Mesmo que eu tenha resistência no começo. Eu sempre falo assim: Deus,
Se eu não entender, continua falando. Porque quando eu entender, eu vou fazer. Eu só não vou fazer se eu não entender. E todas as vezes que Deus deixa claro para mim, que eu entenda assim, não, vai e faz. Mesmo sem entender o motivo pelo qual ele está mandando fazer isso, eu faço, eu só obedeço. Eu não tenho resistência com isso. Porque eu sei que eu vou ter os frutos disso. Eu sei que eu vou ter os frutos da obediência a Deus. Isso é muito massa. É muito massa. Só que assim, vocês precisam resolver bloqueios de vocês. Não dá para prosperar se você não desbloquear. Marcos Estrada, não sei quem conhece ele aqui, ele fala o seguinte: quando você tá no bloqueio, isso daí vai te puxando. Você não consegue avançar, não consegue ter resultado na sua vida. O que é que você precisa para prosperar? Imagine que você está aqui. Para você prosperar, vir para o futuro aqui e ter resultado, você precisa vir no passado, resolver a treta, voltar e ir para o futuro. Entendeu? Sempre que você quiser prosperar e estiver travando, entenda, tem bloqueio. O que é que você precisa fazer? Ir no passado, resolver, ressignificar e voltar para o futuro. E ir para o futuro. Vai no passado, ressignifica, volta para o presente e anda em direção ao futuro. É sempre assim. Você não vai prosperar enquanto você tiver com esses bloqueios. Não tem como. E aí, dentro desses bloqueios, a gente falou sobre. Caraca, nem lembro exatamente quais foram os bloqueios que a gente falou. Deixa eu ver se eu anotei em algum lugar aqui. A gente falou sobre alguns bloqueios que impedem de prosperar. Deixa eu procurar aqui no grupo. Ah, mas assim, de uma forma ou de outra, caso não ache, eu quero que você entenda isso. Você precisa ressignificar suas crenças. Você precisa desbloquear. Sem isso, não tem como. Não tem como desbloquear. Não tem como prosperar se você não desbloquear. É a única forma, é a única solução para você resolver as tretas. Paulo, como assim é a única solução? É a única solução é você ressignificar seu passado. É você resolver as tretas na sua cabeça. Enquanto você não resolver os problemas que você tem na sua cabeça, eles vão continuar sendo um problema. E lembre de uma coisa que a gente falou: tem que amar problema, porque você é o maior problema do mundo. Quando você ama resolver problemas, você está se amando. Porque, na verdade, como você é o maior problema e você ama resolver isso, você vai resolver as tretas da sua vida. Partindo para isso, a gente falou sobre os 7 ciclos da vida. Viu? 7 ciclos da vida são o seguinte, gente. São sete. Cada ciclo é formado por 7 anos. Eu não vou entrar em detalhe de cada um, mas vou resumir aqui. É o seguinte: o primeiro ano de tudo é o ano de aprendizado. Segundo ano é ano de serviço. Terceiro ano é o ano de aliança. Quarto ano é o ano de oportunidade. Quinto ano é o ano de definição e perseverança. Sexto ano é o ano de exponencialidade, que é o ano onde você colhe os frutos e cresce muito. O sétimo ano é o ano do descanso. Fechou isso, fechou um ciclo. E existem 7 dispensações também, que a Bíblia fala, que são formadas por período de, em média, 1000 anos. Que é a dispensação da inocência, consciência, promessa, lei, graça. Não, pera. Inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e o reino. E aí, com isso, a gente fez a comparação também com cada ciclo para a pessoa, para a vida da pessoa. Dos 0 aos 7 anos é o ciclo da inocência, onde a criança ali está descobrindo as coisas. Dos 8 aos 14 é da consciência. Dos 14 aos 21 é o do governo humano, que a pessoa se sente que ela é dona do mundo, que ela sabe tudo. Dos 22 aos 28
é o da promessa, é onde a pessoa quer conquistar coisas na vida. Dos 29 aos 35, é a fase que a pessoa ela tá mais graciosa. Na verdade, não, perdão, tá na fase da lei. Tudo é lei. A pessoa é mais dura com outros. Dos 36 aos 42 é a fase da graça, que a pessoa já tomou muita porrada na vida, agora ela já fica mais paciente com outras pessoas. Dos. Eita, buguei. Não. Do 36, dos 42 aos 49 é a fase do reino. Que se você cumprir o ciclo certinho ali, você está na fase de governar. Então foi muita coisa assim. Se você quiser, eu estou resumindo aqui de uma forma bem rápida para vocês entenderem tudo que a gente falou. Só que isso daqui é o resumo de todas as aulas. Essa, para mim, a aula dos 7 ciclos da vida foi a aula mais impactante que eu dei nos últimos 3 meses aqui. Tá lá no canal. Eu recomendo que vocês assistam para você aprender a contar a os dias da sua vida. A Bíblia diz assim, Salmo 90, versículo 12: Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, você precisa saber contar os seus dias, os dias da sua vida. Isso vai te dar um coração sábio. Partindo disso, a gente falou sobre como ser o herói da sua própria história. Eu falei algumas coisas que vocês precisam fazer para ser heróis da própria história. Sabrina, pode falar. Não, então, e governar depende do quê? Assim, tipo assim, cumprir quais etapas, o que que você falou assim, passar por todos os ciclos da vida. Mas a gente, por exemplo, eu acordei hoje, como eu falei, eu acordei com 40 anos, 42. É, aí não cumpri. Como que funciona? Tá. Até aqui você não cumpriu os ciclos, né? Você levou a vida ali como se fosse uma vida. Vou usar esse termo, tá? Mas não é isso. Como se fosse uma vida mais solta. Não viveu a vida como ela deveria ser vivida, não levou a vida a sério. O que é que você vai fazer? É a partir de hoje governar. Decidir ter uma vida mais responsável, ter um compromisso com você, com seu autoconhecimento, com seu desenvolvimento, ter as habilidades necessárias que são de transbordo, assumir responsabilidades, assumir risco, deixar seus bloqueios de lado, deixar seus medos de lado e ter um compromisso de crescer e de passar isso para outras pessoas. Uma coisa que eu falei foi o seguinte: eu não levei minha vida a sério até os 29 anos. Eu levei minha vida na brincadeira, apesar de que desde os 18, quando eu despertei com os 18 que eu precisava levar minha vida a sério, dos 18 aos 19 eu queria muito fazer isso, só que eu não sabia como. Então gastei 11 anos ali buscando descobrir. Beleza. Eu também não vou invalidar os 29 anos, né? Eu acho que eu já invalidei muito isso daí. Pô, joguei 29 anos no lixo. Não. Até os 18, foi com 18 quando eu acordei, mas só que eu vim evoluindo. Eu tive aprendizados. Parar para pensar ao longo de toda a minha vida, eu tive muitos aprendizados. Só que quando eu descobri mesmo o que tinha que fazer, foi ali que eu comecei a botar pressão. E colocar pressão, gente, vocês têm que entender uma coisa. Não tem nada a ver com o horário que você vai acordar, ou sei lá, tomar um banho natural, ou com fazer atividade física. Não é só isso. Só que isso daqui é um dos indícios que você está botando pressão na sua vida. Mas não é só fazer isso. Isso daqui é para te dar o gás, para te dar o combustível necessário para você fazer o que precisa ser feito. E o que é que Mas precisa ser tem, feito? tem etapas para cumprir o governo? Tá, você tem que entender uma coisa. Você tem que governar no espírito, na alma e no corpo. Nas 3 esferas. Como é que você faz para governar no espírito? É no espírito que você tem que governar. É começando pelo corpo. Toda obra ela vai começar de fora para dentro, para assumir o governo. E de autoconhecimento é de dentro para fora. Tá? Você vai buscar se conhecer, vai saber quem é você, saber das suas habilidades e tal, das coisas que você é boa, que você não é, e vai praticar o autoconhecimento.
Mas para você atingir seu interior, você tem que começar de fora. É por isso que a gente faz as tarefas tipo, fazer uma atividade física, acordar cedo, tomar um banho natural. Por quê? Isso daí vai botar pressão no seu corpo. Só que botar pressão no corpo é difícil. Porque o corpo não quer fazer essas coisas. O corpo quer ficar deitado, quer ficar descansando, quer economizar energia. O cérebro da gente quer economizar energia. Como é que você vai governar? É deixando sua alma decidir o que é que você vai fazer, o que é que você não vai fazer. Sua alma tem que falar o seguinte: eu vou levantar tal horário e eu vou fazer o exercício. Eu vou levantar tal horário e eu vou fazer essa atividade que eu tenho que fazer. É sua alma. Dentro de você, você quer fazer isso. Só que seu corpo diz, daqui a pouco faz, e vai adiando. Quando, através da sua vontade, você consegue estabelecer o que vai ser feito, independente se seu corpo quiser ou não, aí você está entrando numa zona de governo. O governo é o seguinte: imagine uma coisa. Sua alma, ela quer cumprir a vontade do espírito, mas seu corpo não. A Bíblia diz assim: o seu espírito luta contra seu corpo e seu corpo luta contra seu espírito. Eles sempre vão ser inimigos. Porque seu corpo quer fazer as coisas daqui da terra e seu espírito quer cumprir a vontade de Deus. Ponto. Seu espírito quer cumprir a vontade de Deus. Só que a decisão está onde? A decisão está na sua alma. É você saber, eu vou obedecer à vontade de Deus no meu espírito, que Deus fala no seu espírito, ou vou fazer a vontade do meu corpo. Para você governar, você tem que cumprir a vontade do espírito, porque você anda debaixo de obediência. Deus te dá o comando, você aceita o comando e você obedece. Você está governando, porque o comando vem de Deus, entendeu? Ele vai sempre direcionar. Tem coisas que acontecem na minha vida que não faz sentido nenhum. Eu me questiono e falo, meu Deus do céu, por que está acontecendo isso daqui? E tem momentos que eu pergunto, Deus, tem dias que eu sento assim na cama ou no banho e falo, Deus, faz o seguinte, o Senhor sabe o que é que está acontecendo, eu não sei. O Senhor tem os olhos lá no futuro. O Senhor enxerga o passado, o presente e o futuro como se ele estivesse na sua frente. Eu não. Eu só enxergo que meus olhos estão aqui. Eu preciso que o Senhor faça o seguinte, me dá clareza da fase que eu estou vivendo, porque para mim vai ser mais fácil te obedecer. Se o Senhor me der clareza, eu vou conseguir te obedecer. Eu quero te obedecer. Eu quero fazer isso. Só que eu não estou entendendo. E eu preciso que o Senhor me dê clareza. E Deus é bom, gente. Deus é bom. Sempre que eu peço clareza, Ele me dá. Sempre que eu falo, Deus, me mostra isso daqui, por que isso daqui está acontecendo? Ele mostra. Quer ver uma coisa que você não sabe? Por que Deus não te dá tudo que você precisa de vez? Você não sabe disso. Eu perguntei a Deus. Eu falei, Deus, por que o Senhor não me dá tudo que eu preciso de vez? Gente, eu tô prosperando pra caramba. Eu tô prosperando pra caramba em tudo que eu tô fazendo. Mas não vem tudo de vez. E um dia eu entrei em crise com isso. Eu falei, Deus, por que o Senhor não dá tudo de vez logo? Pra eu ficar tranquilo. Ele me respondeu, ele falou o seguinte, Paulo, não tem como dar tudo de vez, porque se eu te der tudo de vez, você vai desviar a finalidade daquilo. Se Deus te der toda a prosperidade que Ele quer te dar hoje, de vez, você não vai saber administrar. Se você receber hoje, imagina que Deus te dê, você está pedindo, Deus me dá R$ 1 milhão. Deus te dá R$ 1 milhão na sua mão. Agora, esse 1 milhão é para você cumprir o propósito. Você vai pegar aquele 1 milhão e vai estourar com coisa nada a ver. Vai gastar com um bocado de besteira. E aí que eu entendi, eu falei, cara, Deus é muito sábio. É muita sabedoria. É só você imaginar o povo no deserto. Não faltava maná, não faltava comida. Só que eles tinham que pegar todo dia. Porque se Deus desse tudo de vez, ia desviar a finalidade. O povo ia corromper o coração, não ia querer saber mais de Deus, ia entrar soberba de, não, tem comida suficiente, bora fazer o que a gente quer. Como eles tinham que pegar todo dia, o coração deles tinha que estar em dependência de Deus todo dia.
Então, a questão do governo é o seguinte: é você ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo sem saber o porquê que ele está fazendo aquilo. E eu posso dizer, 90% das vezes que Deus te dá um comando, você não vai saber o que é que ele quer fazer. Não tem como você cumprir o propósito e ter total clareza do que Deus vai fazer. Ou você se joga de vez, ou você vive sua vida do jeito que você quer. Só que obedecer a Deus e cumprir o propósito, fazer a vontade dele, vai te potencializar muito mais. Vai fazer você ir muito mais longe. Você vai parar e olhar assim, cara, eu tô indo muito rápido. Tem dias que eu tô indo tão rápido, as coisas estão acontecendo tão rápido comigo, que eu fico, caraca, o que é que tá acontecendo? Eu não tô fazendo nada e as coisas estão indo rápido. Só que só tá indo na velocidade do propósito. Né? Tá indo na velocidade que tem que ir enquanto eu não atrapalho. Se eu atrapalhar, vai lento. Sabe quando você sente que sua vida tá muito pesada, que você faz e não tem resultado nenhum? É porque você tá indo na contramão do que você precisa fazer. Deus está falando, vai para lá. E você, por não saber, ou por ter bloqueios, ou por se importar, ou ouvir demais outras pessoas, você está indo contra. O caminho para você ir é para lá, você está indo para cá, você está fazendo força contra. Aí você faz, e parece que não sai do lugar. Só que quando você vira e você só vai, deixa o vento do Espírito te soprar, você vai assim, vai muito rápido. Você fala, caraca, tá indo muito rápido. Não, não tá indo muito rápido, só tá indo na velocidade que tem que ir mesmo. Você que estava atrasando. Então, o desafio para vocês hoje é o seguinte: igual a Jonas, isso aí mesmo, igual a Jonas. O áudio tá de robô. O áudio tá bom, gente? Como é que tá? Tá legal? Ah, boa. Vocês têm que entender o seguinte: ou você confia em Deus, ou você não confia. Todas as vezes que eu duvido de Deus, que eu fico em confusão, eu pego minha Bíblia e olho. Então, eu vou rasgar esse daqui. Faça esse teste hoje. Você tem coragem de pegar sua Bíblia e rasgar aí, ela toda? Rasga, toca fogo, queima, cospe nela. Não tem coragem de fazer isso, não? Então, como é que você tem coragem de duvidar, poxa? Confia de vez logo no que está escrito lá. Confia. Se está lá escrito, é verdade. Ou é verdade ou é mentira. Entenda uma coisa: se a Bíblia tiver uma mentira, toda a palavra é questionável. Mas se você confia mesmo, confia, não faz sentido você não obedecer. E aí, para isso, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ouvir pessoas, acreditar nisso daqui que eu estou falando. Porque eu não estou falando nada de mim, eu estou falando de coisas que estão na Bíblia. E você precisa entender isso, que isso daí vai te potencializar de verdade. Vai potencializar mesmo. É assim que você se torna um herói da sua própria história. Outra coisa também, tenha seu grupo de transbordo. Tenha seu grupo de transbordo. Você precisa ter um povo para transbordar, para você ensinar. Você precisa ter gente para te ouvir. Isso vai despertar um líder em você. Um líder, uma líder em você. Ah, mas é porque eu não sei como começar. Eu também não sabia. Ninguém sabe como começar. Se eu contasse para vocês hoje as dificuldades que eu tenho em certos assuntos para fazer certas coisas aqui, vocês iam falar, é a mesma coisa. Eu tenho a mesma dificuldade que você tem em diversos pontos, só que no meu nível. Então tem hoje que eu falo, o meu pensamento em diversos pontos é o seguinte, cara, como é que eu posso fazer para atingir mais gente? Como é que eu posso fazer para trazer mais gente para perto, para levar essa mensagem para mais pessoas? E vocês olham assim, como assim, Paulo? Já tem bastante gente. Eu sei que tem bastante gente. Só que você entende que é o nível que eu tô, eu quero levar a mensagem para mais pessoas, eu quero atingir mais pessoas. Então cada um tem suas dificuldades dentro do seu nível. Não ache de jeito nenhum que é mais fácil para mim do que o que é para você. Não é. Eu tenho minhas dificuldades, você tem as suas. Ah, Paula, porque eu não tenho tempo. Eu também já não tive tempo, o tempo que eu gostaria. Eu também já não tive o tempo. Ah, porque ninguém me apoia, Paulo. Eu também já, ninguém já me apoiou. Eu também já fiz reuniões em que ninguém estava presente.
Eu fazia grupo de célula lá na minha casa, lá em Salvador, e eu fazia, botava as cadeiras assim, dava a hora da célula e ninguém chegava. E eu fazia a célula sozinho e às vezes nem minha mulher estava presente, nem ela conseguia participar. Teve uma célula que foi muito engraçada, que eu fiz a célula toda e eu falei, coloquei o louvor e fiz a oração e compartilhei a palavra. No final, eu fui pro quarto, minha mulher estava no quarto, ela falou, e aí o pessoal? Eu falei, não, só tava eu. Ela, como assim? Você tava falando, parecia que tava cheio. Eu falei, mas na minha cabeça tava. Tem que ter essas loucuras assim, tem que ir lá e fazer. Porque você precisa ter esse posicionamento. Você precisa despertar isso em você. Essa liderança que tem em você. E ontem a gente falou sobre o despertando. Opa, pode falar, Jéssica. Eu queria falar. Melhorou em calmo depois dos desbloqueios que eu tive. Porque até então eu não conseguia, gente. Assim, quando eu falava do grupo de transbordo, né? Como que eu vou fazer, meu Deus, mas eu não conheço ninguém, como que eu vou chamar gente? Como que eu vou, né, assim, liderar, fazer, sabe? Mas no fundo mesmo, era bloqueio de necessidade de aprovação, porque não é o como, porque o como a gente sabe, né? Poxa, Sim. entre em contato, divulga, enfim. Mas era o medo de pensar o que iam falar, sabe? Aí eu, nossa, e assim, só desbloqueando, né? Que inclusive, depois que você falou, não tinha percebido, da imersão, que a minha fala tá melhor, sabe? Eu Muito falei, melhor. nossa, o Paulo tem razão, é verdade. Eu melhorei pra caramba. Mas assim, já desbloqueei 2 vezes, mais 2 desbloqueios. Massa. Depois da imersão, falei, olha, e ia desbloqueando, né? Cada nível que a gente chega, enfim. Mas no fundo mesmo, né? Igual no grupo de transbordo, era um bloqueio de necessidade de aprovação que me impedia de fazer. Porque hoje eu tenho, né? Preciso, assim, estar mais ativa, me movimentar lá mais lá, chamar, sabe? Tem, né? Outras estratégias a ser feitas, tudo. Mas que hoje eu consigo fazer bem melhor que antes, sabe? Que massa. Foi assim, foi bem, foi muito bom. Foi muito bom. Parabéns, Jéssica. Ó, hoje eu tava tão Obrigada. feliz. Tava tão feliz. Eu mandei o convite para alguns alunos do Ativação. Tem uma galera aqui que daqui a pouco eles vão dar depoimento aqui. E foi o seguinte, gente. É, eu tava vendo hoje um grupo, 3 alunos do Ativação estavam em um movimento aí de lançar um e-book. E eu entrei no grupo lá e eu falei, caraca, velho, que massa! A galera destravando. Então, isso é muito massa, gente. É você pegar, destravar e ir levando isso para outras pessoas, levando sua mensagem, cumprir seu propósito. Não tem nada que me deixe mais feliz que isso. É uma coisa que é muito legal de se aprender é o seguinte, é não ter ciúme das coisas. Eu não tenho ciúme disso daqui de jeito nenhum. Eu quero que vocês transbordem. Eu quero que vocês façam de vocês. Olha o que eu. Que loucura. Numa geração onde todo mundo quer centralizar. Não, traz mais gente para aqui para o grupo. Traz mais gente para aqui. Eu tô falando, não, gente, vá criar o seu. Pessoal, no pós-ativação, eu proíbo de participar das reuniões. Eu falo, gente, não participa. Eu não quero vocês lá. Eu não quero vocês lá para não ficarem alienados. Eu não quero vocês lá porque eu quero que vocês tenham tempo para fazer tarefas. Eu não quero vocês lá por esse e por esse motivo. Eu vou dando os motivos. Eu não quero vocês nas reuniões. E eu proíbo a galera. Porque eu quero que vocês fiquem focados em vocês, na descoberta de vocês, no desenvolvimento de vocês. E outra coisa, pensou, agiu o mais rápido possível. A gente falou ontem sobre isso, despertando o poder para agir. Você tem que entender uma coisa. Veio a ideia na sua cabeça, executa o mais rápido possível. Você tem 24 horas para executar a ideia. 24 horas no máximo, dependendo da complexidade. Tem ideia que você tem agora aí que você já pode executar hoje. Você não precisa deixar para executar em 24 horas, porque se você falar, não, em 24 horas eu executo, você vai levar 24 horas.
Mas você falar em 1 hora eu executo, você vai levar 1 hora. Então tem parte de você essa atitude. Essa atitude. Saiba que tá liberado errar, tá? Não tem problema nenhum em errar. É uma coisa boa. É uma coisa que você vai fazer e vai te trazer aprendizado. É melhor errar do que acertar. É uma coisa que eu gosto de falar também. Porque se você acertar, você não vai saber o que é que você fez de certo ou não. Pode ter dado um golpe de sorte ali, mas se você errar, você vai saber. Não, eu errei nesse ponto daqui, isso daqui não posso fazer mais. Aí você vai errar em outras coisas. E quanto mais você errar em coisas novas, mais perto do acerto você vai estar. Podem ver uma coisa, a gente faz várias reuniões aqui. Vocês nem sabem o quanto de teste que eu faço nessas reuniões. Eu vou testando o tempo todo estratégias diferentes. E aí vai chegar um momento que vai pegar e pum, explode. Aí deu resultado pra caramba. Aí o negócio explode, você vai falar, caraca, foi um golpe de foi sorte. Não, não foi sorte, foram vários testes até descobrir a estratégia certinha. Fechou? E resumidão aí, o que aconteceu nessa semana, eu quero pedir para a galera agora, vocês que fizeram o método de ativação turma 1 e turma 2, para darem depoimentos, para falarem o que é que vocês acharam dessas reuniões. Quem é que vai ser o primeiro ou a primeira aí? Aí eu falo. Vai, Jéssica. Já que eu desbloqueei nessa parte, bora falar. Gente, foi bom, viu? Muito bom para mim. Foi, como posso falar? Muito marcante, principalmente na parte da nossa identidade, que eu ainda estava, sabe, com a minha distorcida, e fez uma diferença enorme para mim. Saber quem eu sou, de quem eu sou filha, do que eu posso fazer, né, e que eu sou capaz de fazer. E assim, cada dia que passa eu vou fortalecendo mais isso, né? E não Boa. deixa assim, agora qualquer coisa me abala. E todo desbloqueio que eu fiz, eu me mantenho firme, né? E descobrindo novos para assim, tirar as camadas mesmo, né? E prosperar em todas as áreas da vida. E a imersão, assim, para mim, eu acho que era o que eu estava precisando na parte de desbloqueio. Foi muito bom, Paulo, muito bom mesmo. Jéssica, Mauro Cléia perguntou aí, era uma dúvida também. Ela perguntou quais desbloqueios você fez e eu pergunto quantos você fez. Está contando? Ó, necessidade de aprovação foi um. De merecimento, né? Hum, 2. E, meu Deus, teve um recente agora. Ai, de aprendizado, você acredita? Lembrei aprendizado. lá no passado, eu falei, gente, eu preciso desbloquear isso aqui, preciso ressignificar. Inclusive, foi hoje cedo que eu fiz. Caraca, Você acredita? Verdade. Eu falei, poxa vida, isso aqui aconteceu. E tem mais um que eu identifiquei também da adolescência, que eu tenho que fazer, não fiz ainda. boa. Então foram 3 já. Foram 3. E um que eu já identifiquei, né? Vou fazer. Vai fazer. Show. Uhum. Legal. Esse daí é o quarto que você identificou. Como você fez um desbloqueio hoje, faz amanhã, né? Não faz Uhum. 2 Sim, no sim. dia, não, senão dá muita treta. Sim. Ó, deixa eu até tirar uma dúvida falando nisso. Porque eu achei que tivesse feito um outro, mas mais na questão de perdoar, Paulo. E quando eu fui falar da situação, eu senti assim uma mágoa ainda. Eu falei, gente, o que será que eu fiz de errado? Mas assim, esse eu fiz antes da imersão, no caso, né? Aí hoje eu Sim. fui falar da situação de novo, eu fiquei desconfortável. Eu falei, eu acho que eu não desbloqueei totalmente nessa situação. Se ainda gera um certo tipo de conforto, de desconforto, é bom confrontar para ver se realmente. Porque tem uma coisa é o perdão e outra coisa é a ressignificação. Perdoar, a Uhum. gente perdoa. Na igreja a gente aprende isso o tempo todo, a perdoar as pessoas. Só que o dano daquilo continua e a gente tem que ressignificar. Sim, foi uma situação no trabalho lá em 2011, eu acho, 2010.
sabe? Aí hoje eu fui falar e falei, gente, eu acho que eu não ressignifiquei ainda Mas assim, a questão do perdão eu tinha já perdoado. Sim. Então cai pra cima disso daí. Mais um, então. Vai, próxima pessoa aí. O meu primeiro desbloqueio eu fiz sozinha, né? Mas assim, aí logo você mandou a descoberta dos desbloqueios, foi uma coisa meio que, tipo assim, aí você mandou a descoberta, aí eu fui fazer, eu falei, gente, pior que eu tinha bloqueio nisso, eu não sabia, era um bloqueio sexual. E assim, eu tenho 20 anos de casado, eu não tenho problema nenhum com meu marido, isso era uma coisa da infância, aí você mandou, falou assim, gente, vamos falar de desbloqueio aqui, porque tem um método de ativação, e a gente, eu quero desbloquear vocês. E eu falei, cara, já vou entrar com dúvida. E eu falei assim, aconteceu comigo, eu desbloqueei, e eu tô com muita dor no corpo, eu tô muito cansada, eu tô muito esgotada, e aí você foi falando assim, não, é normal e tal, não sei o que lá. E aí que eu fui fazer a planilha que eu tinha feito no mesmo dia, eu falei assim, não, eu tenho que saber o que aconteceu comigo, para ver o score, né, lá. E aí, depois da ativação, eu pude trabalhar, assim, na minha casa, né, com a minha filha, até te mandei print disso, com a minha filha, assim, porque ela tem uma necessidade de aprovação, eu também tinha, foi o que eu desbloqueei, uma necessidade de aprovação, uma falta de merecimento, né, e aí eu fui trabalhar a minha filha, e assim, com uma semana de resultado, né, estimulando e tal, trabalhando, fazendo o desbloqueio, ela já apresentou uma independência, ela já, assim, o meu marido fala, ela é outra menina, né? Claro que tem um monte de coisa para trabalhar, todo mundo tem, a gente tem aí para trabalhar. E assim, foi muito libertador entender a metodologia, como que chega até fazer o processo. Porque quando eu fiz o desbloqueio em mim, eu não sabia, eu usei o Espírito Santo. Mas eu não sabia mais onde é que eu ia, como é que eu chegava, porque foi um momento desesperador, foi um momento de crise emocional que eu tive que buscar lá no fundo da alma, eu falei assim, gente, eu preciso de ajuda, Deus, me ajuda com isso aqui, e aí foi que teve, mas depois eu não sabia mais voltar no processo. Então, assim, na ativação, eu achei interessante porque, além de você ter um apoio, né, que é a parte que a gente pergunta e tal, você sabe o processo, vê outras pessoas passando pela mesma coisa, e aí você começa a ligar e consegue fazer sozinha, também consegue ajudar outras pessoas, isso para mim foi essencial. Show. Caraca. Acho que é uma das sensações das melhores sensações. Fazer um autodesbloqueio é bom, mas eu acho que o melhor é quando a gente desbloqueia alguém. Quando a gente desbloqueia alguém, caraca, é muito forte. Eu lembro o primeiro desbloqueio que eu fiz, que foi com minha mulher, com Carol. Nossa, foi uma sensação incrível. Eu falei, caraca, que doideira. Liberei minha mulher em um ponto lá. Vai, quem mais aí? Bom, eu vou falar que se tiver muito barulho, é que a gente está aqui numa casa com um monte de gente. Boa noite para vocês. Para mim, o método ativação foi assim surreal. Primeiro eu fiz o teste lá dos bloqueios e eu descobri que eu tinha o bloqueio de pais ditadores 100%. Eu falei, eu preciso me liberar dessa nhaca porque eu estou sentindo que a minha vida está travada e eu não estou conseguindo prosperar nisso. E aí a gente fez aquele dia inteiro de imersão que foi surreal, foi algo assim de Deus. Um dia inteiro de você ali se conectando com pessoas na mesma frequência que você, buscando, né, melhorar, destravar várias áreas da vida. E aí eu pensei, vou destravar pais ditadores, é o que está ferrando, vou nesse logo de cara. Destravei lá. No domingo, a gente fez no sábado, no domingo eu fui até minha mãe, eu não conseguia nem ficar perto dela. Minha cabeça doía, meu corpo doía, eu falei, vixe, o negócio tá ruim. Saí de perto dela, mas eu falei, se eu preciso me desbloquear, ela também precisa. Eu preciso travar ela. E já na segunda-feira eu já fui lá, falei, mãe, vamos conversar aqui, a gente precisa tratar esse negócio aqui. E comecei. E fui fazendo nela. E foi um negócio assim, tão lindo, de você ver que você estava segura, que você sabia o que você estava fazendo, porque você aprendeu a fazer, e você vê a sua mãe voltando em dores que ela tinha no passado, e eu ainda fiz um negócio com ela, meio que junto com constelação,
de virar para ela e falar: sua mãe tá aqui, perdoa ela, sabe? Um negócio assim tão forte. E depois que eu fiz isso com ela, eu senti que eu comecei a querer voar. Eu falei: não, agora ninguém me segura. Aí já comecei a elaborar uma imersão. Eu falei: o quê? Eu não vou nem ficar pensando e contando quantos desbloqueios, não. Eu vou pau na máquina e vamos embora, vamos arregaçar. Comecei a me posicionar, comecei a fazer um monte de coisa e fazendo imersão, elaborando uma imersão para fazer, e comecei a voltar a atender porque eu tinha esse bloqueio, porque eu acreditava que eu não poderia ensinar as pessoas a emagrecer, mesmo eu tendo emagrecido sem ter um diploma, então eu tinha isso aí. E assim, para mim foi incrível. E aí eu peguei e falei: não, eu preciso trabalhar mais isso aqui. E aí essa semana eu automaticamente eu destravei um de merecimento que eu tinha. Foi algo tão engraçado. Eu conversando com um personal na academia, ele falou: vou mudar seu treino. Eu falei: tá bom. Aí eu virei para ele e falei: quanto é? Ele falou: R$ 100. Eu nem pensei, já fui pagando o cara. Eu cheguei em casa e falei: cara, eu nem pensei para pagar o cara, mas que negócio é esse? Aí uma pessoa me chamou, falou: ah, preciso da sua consultoria para emagrecer, não sei o quê. Eu falei: tá, fiz uma proposta comercial, mandei pro cara, falei: então, qual plano fica melhor para você? De 30 ou 60 dias? De 30. Eu falei: fechou. Sabe assim, automático. E já fechei, e já fui. É isso que tem que ser. Muitas vezes a gente tem vergonha de cobrar pelo nosso serviço, mas a gente aceita pagar o do outro, porque a gente não se vê merecedor. Eu falei: putz, destravei mais um. E aí eu comecei nisso daí. E agora o céu é o limite. A gente tem que ir continuando e destravando cada dia mais. Mas assim, para mim, foi algo que não tem preço. Você se conhecer, você saber o seu potencial, você saber sua real identidade, que é o que mais impactou, assim, para mim. Saber quem que eu sou filha, saber que nada pode me travar, nada pode me parar, além de mim mesma. Então, se Deus está com a gente, por que a gente vai se limitar? Não existe isso, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Então, para mim, foi surreal e, de verdade, nossa, sem palavras para agradecer o Paulo por todo o ensinamento que ele faz com a gente. E mais que isso, fazer com que a gente transborde mesmo, ensine outras pessoas. E é isso que a gente está aqui para fazer, né? Trazer mais pessoas para ativar a identidade delas, para que elas possam se conectar com Deus e sair, né, dessa depressão, dessas crises existenciais que a gente muitas vezes passa por inconsciência. E aí a gente fica preso nesse mundo aqui. Gente, preciso socorrer meu filho. Peraí. Vai lá. Caraca, tem mais gente aí que teve resultado? Quer falar aqui com a gente? Contar sobre esses dias? Mas o que é mais importante vocês saberem, gente, é o seguinte: o ativação ele é uma imersão que a gente foca totalmente em reconfigurar sua cabeça. Totalmente reconfigurar. Pegar tudo, destrói crenças. Aí a gente já começa ali com o dia com a primeira matéria, que é para já dar um choque mesmo de realidade em você. E depois a gente vai botando pressão. Eu não sei nem se chega um momento que a gente suaviza um pouco. Só que é muita coisa que a gente vai falando. É muita coisa mesmo que a gente fala com o intuito de reconfigurar. Coisa que na hora você vai achar que não faz diferença nenhuma. Aquele tanto de coisa que a gente está falando, que eu tô falando ali. Só que ao passar dos dias, coisas vão ficando mais claras na sua cabeça. Certos conceitos vão ficando mais claros. Certos temas você vai entendendo um pouco melhor. Então, o intuito de uma imersão de 12 horas é isso. Toda imersão, ela tem como um foco seguinte: é botar você ali um período longo de tempo e cansar sua mente. É esse o objetivo de uma imersão. Porque quando sua mente está muito cansada, ela para de dar desculpas, de resistir. Ela para de resistir. E ela fica aberta a tudo que está sendo falado. Então a gente já começa o dia ali botando muita pressão para cansar seu cérebro logo. Para em vez dele ficar lançando desculpa, botando objeção nas coisas que estão sendo faladas,
deixar seu cérebro mais aberto. Já está tão cansado, ele não quer mais resistir àquilo, ele aceita só ficar parado ouvindo. E aí a gente injeta informações novas, tira informações velhas e coloca informações novas. É por isso que é tão eficiente. É tanto que a imersão é num sábado, mas no domingo eu falo para ninguém fazer nada. Só desfrutar com a família. Falo, só desfruta aí, vai curtir com sua família, que é o que você precisa fazer agora. Então, toda a pressão que você precisava ter colocado no sábado, você colocou, no domingo você descansa para também se preparar para os 21 dias de acompanhamento, que é um outro período ali também de instalação de hábitos. Tava hoje, né? Mas amanhã eu volto para a imersão do Paulo Machado, que ele é considerado o rei do hábito. Ele foi eleito o rei do hábito em 2021 e 2022, para vocês terem ideia. E ele fala disso. Você tem que ter hábito para as coisas. Para tudo na sua vida você tem que ter hábito. Então essa instalação de hábitos, ela vai te ajudar a ter um novo estilo de vida. Não é para ser um momento pesado, é para ser um momento ali que você vai instalar novos hábitos para ter novos resultados. É só para isso. Com qual intuito? Botar pressão no seu corpo, mas para devolver o governo para sua alma, para que sua alma possa escolher fazer a vontade do espírito e não do seu corpo. Alguém quer perguntar algo aí? Ô, Paulo, começa. Desculpa, acho que eu tô meio perdida. Começa segunda-feira, é isso, a ativação? Não, vai ser no sábado, dia 3 de junho. Ah, dia 3, tá. Dia E aí a gente sábado, vai ter um grupo à parte, né? Isso. Inclusive, Tá. como a gente abriu as inscrições essa madrugada, meia-noite, a gente abriu as inscrições. Eu já vou mandar o link do grupo para o pessoal da turma 3. Ah, tá bom. E uma coisa que Eu vocês consegui, têm. eu fiz já. Fico aguardando, então. Obrigada. Por nada. Uma coisa para vocês saberem. Até amanhã, domingo, dia 28 de maio, às 23h59, ainda está disponível o desconto e os bônus. Desconto para quem está na Semana da Pressão fica de 197 por 97. E aí agora você tem acesso aos bônus de grupo, do grupo de networking que a gente vai criar. Nesse grupo vão ter alguns palestrantes, vão ter alguns treinamentos mais específicos que eu vou dar. Vai ter um momento que vocês mesmos vão poder transbordar, entendeu? Então vai ser dessa forma daí. E vocês vão ter acesso também a Masterclass, que é o como parar de procrastinar e ter uma vida mais produtiva. Um treinamento que eu vou dar também para vocês. A partir do dia 29, meia-noite, virou do dia 28 para o dia 29, o valor volta para 197 e o grupo pode ser comprado à parte, ou também o atendimento individual pode ser comprado à parte, a Masterclass pode ser comprada à parte. Mas fica à vontade, você vai conseguir entrar, só não vai ter o desconto e os bônus. Isso, gente, só para lembrar, é o dia todo, tá? Sábado, dia 3, das 8 da manhã às 8 da noite. É um dia inteiro de imersão. Fica gravado, fica dentro da plataforma. Ontem eu mostrei aqui como é que é na plataforma, que vocês vão ter acesso. Fica gravado o dia todo, tá? Então, caso você não consiga assistir o período da manhã ou o período da tarde, tá lá liberado. Caso sua internet caiu, porque acontece também, a internet da galera cair, tá lá liberado também, você pode assistir. Fechou? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então, Paulo, 97 é a imersão, Incluindo os bônus. tá? Aí depois que os bônus viram extra, Não, não, assim, não vira. Depois paga o valor cheio. Tá, depois você confirma o meu lá, fazendo favor, certinho. tá? Porque o primeiro deu erro, depois o segundo eu fiz. Aí você vê pra mim. Conseguiu fazer o pagamento dele? Não, é em boleto. Ah, show. Na hora eu dou uma olhada aqui, como é que ficou. Tá bom.
Mas Obrigada. com o boleto gerado já pelo menos mantém, né? Porque às vezes o boleto tem uma validade, se eu não me engano, ali de 2 dias, eu acho. Não, eu até terça, eu acho o segundo, mas segunda de manhã eu já faço. É porque assim, ó, vou pro Rio agora, tô correndo. Gabriela tá lá. Não, fechou, fechou. Tá tranquilo. Tá com boleto, não tem problema não. Uhum. Mas é isso, gente. Quem for fazer, de verdade, quem tiver em dúvida ainda, quem tá decidido, não, não é para mim, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Quem não vai fazer. Agora, quem tá decidido mesmo a fazer, eu recomendo que você faça a inscrição o mais rápido possível. Porque você consegue aproveitar com desconto. Vai ter gente que vai entrar depois, vai pagar mais caro. Vai conseguir fazer, vai ter resultado, vai destravar. É tranquilo. Da mesma forma vai ser destravado. Vai ter os mesmos resultados ou até mais. E você também vai ter um compromisso talvez maior por ter pago mais caro. Mas se você pode pagar mais barato, é melhor que você pague mais barato, né? Fechou? Tamo junto, gente. É nóis. Amanhã a gente não tem reunião mais, né? Que a semana fechou hoje. Mas foi um prazer estar com vocês aqui nesses dias, nesses 7 dias. Parabéns por terem colocado pressão nesse período aí, por terem se dedicado em desenvolver vocês, em fazer as tarefas, nesse compromisso que vocês tiveram, tá? Parabéns de verdade. Vocês tiveram, imagino que tiveram bastante resultados. Isso foi muito bom. Pode falar, Adriano. Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me Boa noite. ouvindo? Tô sim. Bem, né? Peço perdão aí, minha mãe está atravessando uma barra e na hora que eu estou na reunião ela liga. Então, assim, tive que dar uma assistênciazinha e perdi boa parte aí. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer, primeiro por ter conhecido esse programa, o Paulo Parente, que está aí de frente, e eu participei de uma das turmas da imersão e eu confesso que eu achava que tudo estava indo muito bem e que os ajustes que acontecem na nossa vida vinha com o tempo. Mas depois da imersão, eu percebi que é possível você otimizar o tempo, né? Você trazer para a sua vida uma redução, otimização. O que é que eu percebi que depois dessa imersão aí, dessa ativação em mim, eu comecei a. Porque assim, eu acho que já tem uns 2 ou 3 anos que meu despertador toca de 4h30 da manhã, que é para mim levantar, aproveitar mais o dia, né? Mas eu fui empurrando com a barriga e nunca tirei o despertador, mas eu parava e vinha um dia após o outro e eu não me organizava. Mas depois daquele dia, tudo mudou. Eu passei a realmente levantar e passei a perceber que eu ganhei muito tempo com isso, né? Coisas que eu não fazia. Eu sou muito ruim em organizar a documentação, ter que pagar. Eu sempre pago as coisas em atraso, pagava. E esse esticado que eu dei no dia me ajudou muito nessas coisas, sabe? E só tenho a agradecer. Fiquei muito feliz depois que aquele dia terminou e eu comecei a organizar melhor a minha vida, passei a governar a minha vida, né? Quando a gente vai levando as coisas de todo jeito e acha que é o normal, a gente não está vivendo realmente como deveria, com excelência. Mas quando você governa, você percebe um avanço. Essa é a palavra. Você percebe que você está avançando, né? Então, gratidão a ter participado disso. E eu confesso que mudou muita coisa. Gratidão aí. É isso aí. E valeu, Adriano. Eu vi que você tinha comentado lá, eu imaginei que fosse dar um probleminha. Mas, de verdade, fico feliz com isso. Eu fico feliz com o resultado de cada um de vocês, que tanto que fizeram ativação, tiveram os resultados, né?
quanto quem fez a Semana da Pressão, porque assim, só a gente sabe a importância dos resultados que a gente tem. São muito valiosos para a gente. Eu valorizo cada resultado meu, porque isso tá me tornando uma pessoa que eu, mais próxima do que eu quero ser, mais próxima daquilo que Deus colocou em meu coração. Então, eu fico muito feliz com isso e vocês também estão cada dia mais próximos desses resultados aí. Parabéns. E bora botar pressão, gente. Tamo junto. Aos demais, nos encontramos em umas próximas reuniões. Grande abraço e tchau.